Estamos de volta, programa Bate-Papo. Antes de chamar o nosso convidado, quero que você pegue seu celular e acesse agora as nossas redes sociais. @CrispinNetoMT, Facebook, Instagram, TikTok e o nosso canal no YouTube. Isso mesmo, você acompanha os bastidores, né? E o nosso programa, quando acaba no sábado, automaticamente está lá no nosso canal no YouTube. Toque do Chefe, Momento do Agro, dicas de saúde, dicas do mundo pet e o nosso bate-papo. Então pega já o seu celular e acesse @CrispinNetoMT. Recebemos agora em nossos estúdios ele que é paranaense e sommelier. E vamos falar um pouquinho sobre vinho. José Carlos, seja bem-vindo. Isso, exatamente. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Crispim. E agradecer a oportunidade de estar aqui falando do que eu realmente amo, do meu hobby, que é o mundo do vinho, né? Mundo do vinho. Hoje, né, a gente tem um toque do chefe. Já deixo o convite de antemão, né, estendido. Vamos fazer uma receita e fazer a harmonização do vinho. Lógico, sempre. Mas, primeira pergunta, sommelier, o que é? Eu sempre gosto de falar sobre sommelier. Primeiro, para me falar sobre sommelier, eu tenho que falar sobre os profissionais do vinho, né? Que muita gente tem dúvidas sobre esse tema, profissionais do vinho. Os profissionais do vinho são 3, mas eu divido em 4, Crispim. 4 profissionais. Primeiro é o enólogo. Enólogo é o cara que faz o vinho. Ele forma em agronomia e faz 3 anos de enologia. Ele estuda terroir. Terroir é o clima, o solo, se realmente aquele clima é favorável para você fazer aquele determinado tipo de uva. Ele vai fazer os blends, vai colher a uva. Esse é o enólogo, é o cara que é responsável por trazer o vinho até a garrafa. Certo. Existe parte da produção. A parte da produção. Dentro da vinícola, o principal, toda vinícola ele tem que ter um enólogo. Que ele é que vai dar o norte para a vinícola, esse vinho eu vou colocar em barrica, esse vinho não vai para barrica, esse vinho vai ser colocado para sair para o mercado, para vender, ele que vai dar esse norte. Ah, eu vou misturar 2 uvas, que essa está muito austera, essa daqui está mais legal, mais elegante, vou fazer um blend. Isso é o enólogo que vai fazer dentro da vinícola. Sommelier é o cara que vai fazer o serviço do vinho. Depois que o vinho está pronto, ele vai montar a carta de restaurante, ele vai montar a adega de restaurante, ele vai fazer a parte de serviço do vinho no restaurante, controlar a temperatura do vinho para fazer a parte de serviço, a abertura do vinho, indicar, toda a parte de serviço do vinho é o sommelier que faz. E tem o enófilo. Enófilo somos nós que amamos o mundo do vinho, é considerado enófilo. Qualquer um que quer melhorar no mundo do vinho é o enófilo. Tanto sommelier como o enólogo, todo mundo Podemos é dizer enófilo. que é aquele degustador assíduo. Gostou de vinho, é o enófilo. E na maioria das degustações que nós vamos aí, tem um cara chamado enochato. O enochato é um cidadão que ele viajou para alguma vinícola no mundo aí, sabe alguma coisinha e chega lá e ele quer arrotar conhecimento. E ele acaba atrapalhando tudo, e ele não é bem quisto nas rodas de vinho. Então a gente tem que tomar cuidado com esse enochato. E até mesmo nós não nos tornarmos enochato. Querer arrotar conhecimento, entendeu? Isso aí é bem importante, não só no vinho, como na gastronomia em geral, né? Todo lugar. Como na gastronomia em geral, porque às vezes, igual aqui, hoje nós estamos com uma tábua de frios aqui, tem uma variedade muito grande. Você pode experimentar um queijo, eu provar o mesmo queijo, para mim pode soar de uma forma e para você de outra. Exatamente. Então, às vezes, nem sempre a sua experiência que foi boa, para mim vai ser. Perfeito, perfeito. Para quem está nos assistindo, José, fala um pouquinho sobre as particularidades, né? As diferenças. Vinho tinto seco, vinho tinto suave, vinho branco. Como que faz essa diferença? Sim. Eu tô começando agora, eu gosto de sentir o cheiro, mas eu ainda não tenho uma prática, uma experiência de ir lá no mercado, e às vezes eu vou numa adega, no supermercado, não tem ninguém para me atender. Como que eu faço? Sim, o vinho ele se divide em algumas categorias. Primeiro começa as categorias dos espumantes, né? Depois do vinho tranquilo, branco. Então vamos lá, o espumante, você fala champanhe? O champanhe é uma peculiaridade, só pode ser chamado de champanhe ou espumante que é produzido na região de Champagne, na França. Aí ele obedece a alguns métodos, algumas características que ele tem que ter para ser considerado champanhe.
né? Ele tem que passar pelo método tradicional, que lá ele chama o método champenoise, que a segunda fermentação é feita em garrafa para criar os gases, e ele tem que passar por um processo de degorgement. Então, só pode ser chamado champanhe se for produzido na Champagne, na França. Do resto, é espumante. E se for produzido na Espanha, ele leva o nome de cava. Então, cava é na Espanha, champanhe na França, o resto tem Prosecco, que é da Itália, norte da Itália, na região de Trento. E você pode chamar, são todos espumantes, mas champanhe na França, cave na Espanha, Prosecco na Itália. E o resto são espumantes. E dentro do próprio espumante tem algumas divisões. Tem o Surly, que ele é feita a fermentação em garrafa e ele não é feito a degorgement, então as leveduras estão ali dentro, zero açúcar. Tem o In Natura, que foi feito a degorgement, o complemento, e ele não tem açúcar. E aí vem a linha Brut, que ele pode ter de 1 grama a 14 gramas por litro de açúcar, ele é considerado um Brut. E acima disso aí, ele é um demi-sec, de 14 a 34, depois vem os Moscatel, acima de 34 gramas de açúcar por litro. Que você vai tomar, são os docinhos, que agrada alguns paladares e desagrada outros paladares. Isso é espumante. Aí indo para o mundo do vinho, nós temos os vinhos finos, que são feitos de uvas vitiviníferas, própria para fazer vinho. E nós temos os vinhos de mesa, que muitas vezes não são feitos com uvas próprias para vinho. São as uvas Isabel, são as uvas Niágara, a uva Itália, que é feito, e muitas vezes chaptalizado. Chaptalização que eles falam, colocar açúcar para poder chegar a um nível de álcool. Somente no Brasil que existe vinho de mesa, que são os vinhos suave que eles chamam, né? Então, vinho suave é considerado vinho de mesa. Vinho de mesa. Então, o famoso vinho do Porto, que é aquele bem docinho e tal, é um vinho de mesa também. Não, não é considerado. Porque aquele ali é um vinho fortificado. O vinho fortificado, a uva é produzida no Douro, desce a uva para Vila Nova de Gaia, ali tem as vinícolas principais, estão ali Taylor, Grams, são as principais. Começa-se o processo de vinificação. Quando o vinho chega aos 5% de teor alcoólico, 5 graus de teor alcoólico, adiciona álcool vínico, não é açúcar, álcool vínico. Mata as leveduras, eleva o teor alcoólico do vinho e fica o açúcar residual. E para ser considerado um vinho do Porto, ele tem que estar entre 19 e 21 graus alcoólico. Aí é considerado o vinho do Porto. E nós temos as divisões dos vinhos de Porto. São os Rubi, que são engarrafados próprios para você tomar na hora. Os Tawny, que vai em cascos de 20 mil litros, cascos grandes. E nós temos os safras especiais chamados Vintage, que ele vai envelhecer em garrafa, que são os mais caros. Esse daí, quanto mais tempo você guarda ele, melhor. Quanto mais tempo você fica melhor. É totalmente diferente falar de um vinho suave e de um vinho fortificado. Então, tá? olha, são dúvidas aí que a gente... Porque você falou que o vinho suave, ele é um vinho de mesa. E o vinho do Porto, ele geralmente ele é um aperitivo para você finalizar a refeição harmonizado com um doce ou com um charuto, excelente com charuto, você pegar um vinho. E nas particularidades, hoje a gente vai fazer mais um bate-papo, você me permite chamar você de Zé Carlos, fica mais fácil? Claro! Zé Carlos, hoje nós vamos fazer um bate-papo, porque o nosso tempo de televisão, você sabe que ele não passa, ele voa e é curto. Então vamos tentar tirar, assim, messificar o máximo possível, um pouquinho de cada. E aí depois eu quero fazer o convite, já estendi o convite, para ir no Toque do Chefe a gente começar a falar um pouco mais de harmonização. Perfeito. Igual hoje a gente está tomando um vinho aqui Malbec. Vou te corrigir, nós não estamos tomando, nós estamos degustando o Malbec. Tá vendo? Agora eu vou falar qual a degustação. Beber, você pode pegar um copo americano, colocar um vinho, não importa a procedência, não importa, colocar na boca e engolir, aí você beber um vinho. Degustar um vinho é mais complexo, aí que entra o desafio. São 3 etapas. Primeira coisa é o visual. Pelo visual, você coloca ele numa superfície branca. Você vai ver pela estrutura do vinho, se o vinho é um vinho jovem, se ele é um vinho encorpado, se ele é um vinho tranquilo, se ele é um... Várias informações você tem só no visual. Segundo, olfativo. Fecha os olhos, busca na sua memória o que você tem de olfato.
e depois o gustativo. Não coloca na boca e engole. Faz o vinho percorrer a sua boca para depois você ficar com a memória olfativa na boca. Perfeito. Vivendo e aprendendo, tá vendo, gente? É isso que é o bate-papo. Cultura. Então hoje nós estamos degustando um vinho, Agora sim. um vinho Malbec, Sim. mas além do Malbec tem outras, né? Outras nomenclaturas também, outros tipos de vinho. Eu, por cima, já sei que são diferentes. Se dá o nome Malbec, outros nomes ali por causa das uvas. Crispim, hoje no mundo nós temos mais de 5.000 espécies de uvas vitiviníferas, sendo a Itália responsável por maior número de uvas próprias vitiviníferas, resumindo, né? Sempre a gente tenta trazer aí para o mundo do vinho, simplificar isso aí. Vitiviníferas são uvas próprias para fazer vinho, não é para você sentar e chupar e comer aquela uva. Nós temos mais de 5.000. A Itália é a maior responsável por uvas autóctones, que são produzidas dentro do próprio país, que são originárias de lá. Aí vem Portugal, com algumas uvas específicas, Touriga Nacional, Touriga Franca, Trincadeira, Alicante Bouschet, são uvas típicas portuguesas. Então, esses nomes se dão por tipos de uva. Tipos de uva. Malbec... Malbec é um tipo de uva, a maioria das uvas saiu de origem francesa. Malbec é uma uva de origem francesa, do sudoeste da França, uma região chamada Cahors. A Malbec de Cahors, ela é muito austera. Você coloca na boca, parece que você está mastigando um caqui, aquela uva que veio para a Argentina, através da Adriana, do seu Nicola Catena, da família Catena. Como a Argentina é uma região quente, ele se adaptou muito bem na Argentina e dá vinhos elegantes, vinhos bastante frutados, né? E tem uns Malbecs ali que são fora da curva. Da mesma forma que o Taná saiu da região de Madran, que é da mesma região da França ali, e se adaptou muito bem no Uruguai. Hoje o Uruguai é um dos melhores produtores de Taná do mundo. Vou deixar o Zé agora em calças curtas. É uma pergunta que eu sei que a resposta, se sentar mais 10 sommeliers aqui, a resposta são 10 respostas diferentes, talvez uma ou outra vai ser igual, mas porque são respostas mais particulares. Mas eu vou te fazer essa pergunta. Para você, qual país tem o melhor vinho? Vinho francês, é um chileno, é um argentino? Eu já tive a oportunidade... Uma Serra Gaúcha? Eu já tive a oportunidade de experimentar vinhos do mundo inteiro, né? E o vinho, ele vai da companhia, vai da situação que você está. É o que eu falei. A resposta se torna uma resposta pessoal. Se você está hoje sozinho, você abrir um vinho, um Chateau Petrus, por exemplo, sozinho, não vai ter graça. O bom é você abrir um Chateau Petrus e trocar toda aquela informação que o Chateau Petrus está te trazendo. Chateau Petrus lançou agora, tá $7.000, lançou uma garrafa, mas é uma poesia engarrafada, é uma joia engarrafada. Então você não vai tomar uma joia sozinho, né? Então quanto mais você compartilhar. Eu particularmente eu gosto muito do Velho Mundo, que tem o Velho Mundo, o mundo do vinho, ele se divide aqui, simplificando, né? Velho Mundo são os países da Europa, onde surgiu o mundo, e o Novo Mundo são Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Brasil, está no Novo Mundo, América do Sul aqui inteira, tá? Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia está produzindo excelentes vinhos agora. Bolívia tem uma região chamada Tarija. Hoje tem a mesma altitude de Salta na Argentina, só que eles não têm esse apelo comercial que tem mas tem um Cabernet Sauvignon fantástico. E criaram agora o enoturismo em Tarija, né? O pessoal vai fazer o salário do Yunes, passa em Tarija, excelente. Inclusive eu tenho até uma viagem marcada para lá para conhecer as principais vinícolas de Tarija na Bolívia. Até Cochabamba está tendo vinícola agora também. Que maravilha. Então, assim... Para quem está nos assistindo, nosso tempo já está chegando no final. Já? Ju, rapaz, passa demais, eu falo pra você. Tem que ser um toque do chefe também para a gente degustar junto, para a gente fazer uma harmonização melhor. Mas ainda está um tempinho para você dar algumas dicas para iniciante. A dica que eu dou para iniciante, primeiro, saia do mundo dos vinhos suaves, né? Começa a tomar um vinho fino, um vinho
elaborado com uvas vitiviníferas. Popularmente o vinho seco. O vinho seco. Meio Pra quem seco, todo mundo conhece, seco. não, seco. Compra um vinho seco. E comece com regiões que sejam mais quentes, que vai dar vinhos mais agradáveis. Tem alguma dica para facilitar? Porque às vezes a pessoa, porque querendo ou não, quem é acostumado a tomar o vinho suave, falar o de mesa, né, Uhum. que é o doce, o paladar ele fica mais fácil, porque ele é docinho e tal. Aí a pessoa ela vai migrar para um vinho A dica é seco. justamente isso aí. Tem alguma dica que ela pode tipo harmonizar com alguma alimentação, com alguma coisa para facilitar essa adaptação? Quem vai mudar? Só te interrompendo, porque eu vou contar a minha história em 1 segundo. Eu só tomava vinho suave, vinho de Pois mesa. é. Quando você sai do vinho Não suave, é nem, rapaz, até o cheiro do seco. Hoje você pergunta pra mim, faz mal. é só vinho seco. Então você começa com um bom Malbec, que é de uma região quente, ele vai trazer quase as mesmas características de um vinho suave. Aí depois você entra nos vinhos portugueses, principalmente da região do Douro, que você vai tomar excelentes vinhos, relação custo-benefício. E aí vem onde que eu quero chegar. Quando você vai num supermercado escolher, você vai escolher um Malbec, escolha um bom Malbec, e vá para os portugueses. Por quê? Touriga Nacional, Touriga Franca, é um blend de uvas que tem muito a ver com a nossa região, que é a região quente, e tem relação custo-benefício. Um bom português você vai pagar barato. Diferente da França, você nunca vai achar numa gôndola do supermercado um vinho francês bom e barato. Esquece isso. Principalmente italiano. Por quê? O maior consumidor de vinho do mundo, 56 litros por habitante anual. Itália, segundo lugar. Espanha, terceiro lugar. Portugal e quarto, Estados Unidos. O que é bom ficam para eles. Não vai para a gôndola do supermercado. Então você vai pegar um bom português em relação custo-benefício. E aí vem a questão do conhecimento, aquele vinho que você gostou, nunca fica daquele que você só gostou, experimenta coisas diferentes, isso né? é o que eu tenho condição de falar no toque do chefe, porque o nome em si do quadro é isso, você é o chefe. É você se aventurar, você se permitir as novas experiências gastronômicas. E isso se torna também junto com o vinho. Não fica só num... Vai lá, experimenta um outro Malbec, experimenta um outro Cabernet. Exatamente. E vai, entendeu? Às vezes, é igual a gente fala, é muito particular. A gente tá falando nos bastidores, você até falou agora aqui que o Porto, ele casa muito bem com uma sobremesa, com um charuto, mas nada impede, às vezes, no seu paladar, um Malbec. Você, nossa, eu comi um chocolate, um Malbec, ficou perfeito. Não é o ideal. Não é o ideal, mas eu tô falando, mas é muito particular. Um chocolate com um vinho do Porto, com um vinho fortificado, com um vinho... Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gastronomia, ela nos dá essa liberdade. E elas dão essa particularidade. Tem as partes, sim, que a gente... o senhor mesmo é um sommelier, o senhor dá as dicas, o senhor ensina a gente a se portar melhor, né? Fazer a degustação, a harmonização, mas não impede de... Eu vou comer uma barrinha de chocolate aqui, não, só tem um Malbec, não vou tomar porque não... E às vezes, pum, aquela explosão de sabores, aquela coisa que é única para você, que é justamente o que o senhor falou, a ocasião. Geralmente o Malbec, em função da quantidade de tanino que ele tem, ele é indicado para harmonizar com uma carne mais gordurosa, porque o tanino, ele limpa as papilas gustativas da gordura. Então, um bom Malbecão, que eles chamam, né, um bom Malbecão, com uma carne, uma costela, é o ideal de harmonização. Por isso que eu gosto. Isso aqui é. E entra a questão também da temperatura de serviço, armazenagem que foi o vinho. Se você tomar ele acima da temperatura, ele vai mostrar um teor alcoólico, vai arder as narinas. Se você tomar ele abaixo, ele vai fechar os aromas e não vai. E eu tenho, assim, um curso de iniciação ao mundo do vinho que eu ensino tudo isso aí. Para encerrar, então. De forma gratuita, não cobro nada. Para encerrar, então. Seu telefone, suas considerações, quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser aprofundar um pouco mais, porque o nosso tempo ele não passa. Nós estamos fazendo uns eventos. Quero te agradecer, muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Essa câmera aqui é toda sua, fique à vontade. Tanto que essa semana, né, que passou agora, nessa quinta-feira passada, vocês estiveram lá na Matoso Fino Corte, já se passou. Foi um sucesso o evento, vai vir outros, quem quiser acompanhar, quem quiser estar participando, ou apenas trocar uma ideia ali, aprender um pouco mais, fique à vontade. Sim, é interessante a gente trocar ideia com pessoas que queiram aprender mais sobre o mundo do vinho.
E todas as quintas, a cada 15 dias, nós estamos fazendo um evento ali no Matoso Cortes Finos, harmonizando bons vinhos, né, com carnes, a oportunidade de você conhecer um pouco mais do mundo do vinho e fazendo um investimento pouco, que ali a gente não quer... o nosso intuito ali é propagar o mundo do vinho, divulgar o mundo do vinho. Eu não cobro nada pelo meu trabalho, que isso aqui eu faço como hobby, e gostaria de estar passando essas informações para as pessoas que têm o mesmo hobby, que são enófilos igual a mim. Show. Meu telefone é 47 98849 1400, meu WhatsApp, pode me chamar a qualquer hora com relação a dúvida, manda foto do vinho, se o vinho é bom, harmoniza com o quê, estou disponível a qualquer hora. Seus abraços, fica à vontade. Abraço para a família, para os amigos. Minha família está longe, está lá em Santa Catarina, né? Um abraço aí aos meus amigos que direto a gente está trocando ideia no mundo do vinho e convidá-los a participar do evento ali, que é muito interessante. E não é só um lugar de você tomar vinho, é um lugar de você fazer network, conhecer pessoas que têm o mesmo nível sociocultural, socioeconômico e eu tenho certeza que alguma coisa vai agregar. Com certeza. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Opa, obrigado a você pelo convite. Vamos estender isso aí para mais oportunidade. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.